E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nessa nossa segunda aula do módulo de verdade, nós vamos refletir a respeito da importância da verdade e a verdade como uma necessidade da natureza humana. Aqui nós precisamos entender logo de início que o ser humano, desde os primórdios, está tentando entender e conhecer como as coisas são. E isso, claro que nós fomos evoluindo esse processo até nós chegarmos no nosso tempo em que a ciência, por exemplo, a filosofia e outras áreas do conhecimento, elas emanaram, elas aprofundaram no conhecimento do que as coisas são. Mas nós, inclusive no senso comum, inclusive nas pessoas simples, estamos o tempo todo tentando entender como a natureza acontece. Quando eu quero dizer natureza, nós podemos incluir aí desde os biomas, desde as florestas, os animais, as bactérias, até entender como eu e você, como ser humano, em sociedade, nos realizamos, nos unimos e vivemos. Nós também podemos pensar como eu sou formado. O homem primitivo, logo de cara, já se perguntou de onde eu vim, qual é a origem de tudo isso aqui que eu estou vendo. Então, a verdade, ela é um tema fundamental para nós. Negar que nós estamos tentando conhecer as coisas é negar que o ser humano é um ser que conhece. E nós, de fato, estamos o tempo todo, através das informações que recebemos, tentando desenvolver conhecimento. Por isso, vamos avançar um pouco e perceber que há 3 atitudes possíveis a respeito da verdade. 3 posturas com as quais nós podemos nos colocar diante desse tema da verdade. Essas 3... em algum momento, talvez, nós vamos precisar usar delas, Mas vamos entender aí como é que essas 3 atitudes elas se colocam para nós. Ou melhor, como nós nos colocamos diante da verdade com elas. A primeira atitude é a atitude dogmática. O que é a atitude dogmática? Ela pode ter 2 interpretações aqui. A primeira interpretação é que dogmático é afirmar que eu posso conhecer a verdade. Então, em primeiro lugar, ser dogmático quer dizer que o ser humano pode conhecer. Então, eu posso conhecer algo, tá certo? A segunda atitude não tão boa é a atitude da certeza dogmática. O que quer dizer isso? É eu, diante de uma determinada colocação, dizer: a minha interpretação está plena sobre isso e qualquer coisa que você disser sobre isso eu não aceitarei. Por quê? Porque eu já sei. E se você sabe algo diferente do que eu já sei, você está errado. Certo? Então a primeira atitude do dogmatismo é afirmar que eu posso conhecer. A segunda é dizer só eu posso conhecer. Seria um dogmatismo extremo, um dogmatismo ruim, tá certo? Bom, segundo lugar, há o ceticismo. O que é ser cético? Ser cético aí também vai haver 2 possibilidades, Então, em primeiro lugar, ser cético é eu colocar algo em dúvida e eu duvidar aí que eu esteja conhecendo, eu precisar me aprofundar mais. A filosofia, num primeiro momento, sempre vai ser cética. Por quê? Porque se eu não duvidar, se eu já pegar logo de cara tudo aquilo que a realidade me propôs e achar que aquilo está correto, eu vou ter problemas. Então eu preciso, num primeiro momento, duvidar. E vai haver um segundo ceticismo, aí é um ceticismo, assim como o dogmatismo, um ceticismo mais extremo, que é negar a possibilidade de conhecer. É aquela pessoa que, diante de qualquer realidade que se propõe, ela vai dizer: eu não sei conhecer, eu não sei o que é isso, eu não posso conhecer e dizer nada sobre isso.
né? Há uma frase de um cético famoso da antiguidade que diz assim: eu não posso conhecer. E se eu puder, eu não vou poder te explicar sobre isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido esse ceticismo mais absoluto, né? Se é que a gente pode coincidir essas duas palavras. A terceira atitude, que também vai ter duas interpretações, é o relativismo. Então, o relativismo, em primeiro lugar, ele vai ser você ponderar diante de duas possibilidades para um determinado resultado. Então eu vou arcar, por exemplo, com relativismo diante das culturas. Até aqui está tranquilo, né? Será que a minha cultura é tão melhor que a sua, né? Por exemplo, um brasileiro dizendo para um americano, ou o contrário, né? Será que a minha cultura é tão melhor que a sua que eu não posso aceitar nada dela? Ou valorizar algo, né? Um ocidental dizendo para um oriental: minha cultura já está tão perfeita que eu não preciso de você para nada, né? Será que isso é real, né? Não, eu preciso pesar, eu preciso aprender a valorizar. Então esse relativismo é bacana. E vai haver também um relativismo, um extremo do relativismo, que é afirmar que todas as coisas são boas e verdadeiras. E aí nós vamos entrar num tema importante que vai ser a crise da verdade, que o relativismo causa, que a partir do momento em que o que eu digo é verdadeiro, o que você diz também é verdadeiro, o que é verdadeiro para mim não necessariamente é verdadeiro para você, e o que é verdadeiro para você não necessariamente é verdadeiro para mim, ao colocar duas coisas como verdadeiras e que são ao mesmo tempo opostas, eu naturalmente estou aniquilando a possibilidade de haver algo como verdadeiro. Esse relativismo, que é muito comum na sociedade contemporânea, ele já é mais complicado, ele já é mais delicado. Então, quando nós nos deparamos com essas posturas que nós podemos ter diante da verdade, nós temos que tomar bastante cuidado para não cairmos no extremo dessas posturas. Então, afirmar que eu posso conhecer, bom, de algum modo não é negativo, porque se você está aqui assistindo esse vídeo, por exemplo, é porque você acredita que pode conhecer. Se você achasse que não pode conhecer nada, você estaria desligando esse vídeo e fazendo qualquer outra coisa que não importasse. Porém, eu tenho que afirmar que eu posso conhecer, mas ao mesmo tempo, de algum modo, duvidando da minha capacidade de planificar o conhecimento, da minha capacidade de dizer que eu posso conhecer tudo sobre algo. Afirmar que eu posso conhecer não é necessariamente afirmar que eu posso conhecer tudo. Olha que bacana. Eu preciso do outro para conhecer. Sem o outro, eu não vou conseguir conhecer mais. Eu vou ficar apenas naquele meu conhecimento, conhecimento pequeno de algo. Conhecimento limitado. Limitado por quê? Porque eu sou limitado como pessoa. Eu sou limitado pelos meus 5 sentidos. Eu sou limitado pela minha capacidade de raciocinar. Talvez eu tenha até alguma questão, sei lá, de ordem psicológica, psíquica, que me atrapalhe conhecer. Eu também tenho uma cultura na qual eu estou localizado, eu tenho uma história de vida, né? Eu estou numa região geográfica do planeta. Tudo isso faz o quê com o meu conhecimento? A não ser limitar. Então, se eu me fechar no conhecimento apenas que eu tenho, eu limito o meu próprio conhecimento e vou fazer com que, de certo modo, nós não consigamos chegar na verdade. E aí é que está o problema. Quando nós vivemos numa sociedade individualista, egocêntrica, fica difícil de afirmar algo como verdadeiro para mim e para você. Por quê? Porque a minha concepção do mundo é tão importante que eu não vou conseguir aí, aceitar que você tenha uma concepção diferente da minha. E olha que legal, né?
quando a gente traz isso aqui, olha a consequência disso aqui. Quando a gente traz isso, por exemplo, para o mundo da política ou para o mundo do trabalho, o que nós vamos conseguir estabelecer? Um mundo de guerra, né? E não um mundo de convivência pacífica em que nós vamos nos completando, né? É muito engraçado quando você pega, por exemplo, as redes sociais, nós estamos colocados nelas, né? Esse vídeo está postado em uma rede social. Quando a gente entra na rede social, a gente percebe o quanto essa dinâmica de achar que tudo aquilo que eu sei é verdadeiro e o que você pode dizer sobre isso está totalmente errado, nós vamos criar um clima de conflito terrível. E é o que acontece nos comentários, né? Você entra nos comentários de uma postagem polêmica, você percebe isso, né? Olha que interessante, né? Vamos aproveitar um exemplo do nosso tempo aqui, ao vivo e a cores, né? Nós estamos num tempo aí de Covid, né? De toda essa pandemia. E aí, quando você vê sobre a pandemia, você vai perceber que alguns teóricos, ou seja, pessoas que estudaram muito, vão dizer que a melhor solução para esse problema é o isolamento social total, né? Aí você vai encontrar outros teóricos que também estudaram pra caramba, dizendo assim, a melhor solução para esse problema é o isolamento apenas vertical, apenas das categorias de pessoas que correm mais risco. E aí, você vai ver países, ou seja, organizações aí que devem guardar as pessoas e proteger as pessoas, alguns tomando a postura do isolamento total e alguns tomando a postura do isolamento vertical. Em alguns está fazendo efeito bom uma e a outra. Em alguns está fazendo efeito ruim uma e a outra. E aí eu pergunto para você, qual dos dois está correto? Se nós nos fecharmos apenas no nosso próprio conhecimento, nós nunca vamos conseguir. Agora, se eu também entrar no relativismo e dizer assim, olha, é que não dá para conhecer mesmo, o pessoal tá brigando, mas vai morrer gente de todo jeito mesmo, que se dane. Percebe a problemática seríssima desse tema da verdade? Por isso, meu querido e minha querida, né, nós não podemos nos fechar diante desse problema. Nós precisamos nos aprofundar e não ter medo da verdade. Não ter medo de tentar encontrar aquilo que é verdadeiro. Claro que nós vamos perceber na próxima aula que o conhecimento objetivo ou ele não é livre de defeitos, né? Mas nós vamos tentar entender melhor essas questões, por isso nós vamos ter mais aulas sobre isso. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Envie essa aula para os seus amigos aí, você que está assistindo, tem os grupos aí das salas, manda, vamos espalhar esse conteúdo. Tá ótimo, gente? Um forte abraço para você, fica na paz aí.